Olá a todos, meu nome é Igor Vitor. Hoje vamos ter aula de história e a partir de hoje eu vou começar uma playlist falando um pouco mais sobre os presidentes do Brasil. Vou fazer um vídeo específico para cada presidente, desde a proclamação da República, passando pela era Vargas, a ditadura militar até os tempos atuais, tá bom? Esse é o primeiro vídeo e nosso primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca foi nosso primeiro presidente e foi ele quem proclamou a República. Foi ele que foi o principal representante daquele golpe militar de 1889, que depôs a monarquia brasileira e instalou uma república. É, Só para a gente contextualizar um pouquinho, né, já no final do século XIX, a monarquia brasileira estava bem abalada. A monarquia vinha passando por diversos problemas, havia um descontentamento da maior parte da sociedade brasileira com a monarquia. É, Esse descontentamento ele vem principalmente dos grandes fazendeiros paulistas ali daquela região do café ali entre o Rio de Janeiro e São Paulo, por, sobretudo, isso se intensificou muito mais com a abolição da escravidão, né? Mas havia outras áreas também do Brasil também que estavam descontentes com a monarquia, como, por exemplo, a área militar, o exército brasileiro. A Igreja Católica, nos últimos anos, começou a fazer uma grande oposição à própria monarquia. E também tem todo um contexto histórico, né? A gente está no final do século XIX. A Europa está numa onda positivista. O positivismo é um movimento filosófico que vai apoiar a república, né? Que vai apoiar uma mudança de monarquia para um sistema republicano. E esse pensamento ele vai invadir o pensamento na academia brasileira, sobretudo a maior parte dos intelectuais brasileiros da época vão ser republicanos e vai invadir também o exército. Então vai chegar no 15 de novembro de 89, que é quando o exército brasileiro depõe a monarquia, liderado por Deodoro da Fonseca. Há uma espécie de polêmica aí, porque há quem defenda que o Deodoro da Fonseca fosse monarquista, que ele era um amigo do imperador, ele era próximo à família do imperador, mas que de última hora ele acabou virando e acabou ajudando no fim da monarquia, na deposição da monarquia, por motivos pessoais, por questões ali do próprio exército e tal, e ele acabou sendo persuadido a mudar de lado. Então, o Deodoro ele vai assumir a liderança nesse golpe que o exército dá na monarquia. Ele vai tomar as primeiras atitudes, vai exilar a família real, ele vai, junto com a Assembleia Constituinte, aprovar uma nova Constituição, né? Constituição é aquele documento que define quais que vão ser as regras de governo, né? Qual que vai ser a forma de governo, quanto tempo vai ser, quem pode votar, quem não pode. Então ele vai aprovar uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela vai satisfazer boa parte desses grupos que estavam insatisfeitos com a monarquia, como por exemplo o caso da Igreja Católica, ele vai separar a Igreja do Estado, que o Estado não vai interferir mais tanto na Igreja, tanto quanto a Igreja não vai mais interferir no Estado. Ele vai satisfazer muito as províncias, as lideranças das províncias, porque ele vai instituir um federalismo, ele vai transformar as províncias em estados, vai dar a esses estados uma soberania maior do que eles tinham na monarquia. Então, essa nova Constituição que o Deodoro vai aprovar vai apaziguar muito dessa insatisfação que se tinha com o governo da monarquia. E vai criar uma nova forma de ver o Brasil, né? O Deodoro ele vai assumir o governo, como eu disse, provisoriamente, nos 2 primeiros anos, até 91, até 1891. Em fevereiro é marcada uma eleição indireta para escolher um novo presidente. A princípio, Deodoro não iria se candidatar, mas ele é persuadido a se candidatar. E ele vence essa eleição, que era uma eleição indireta, tá? A população não votou diretamente, a população votou nos deputados da Constituinte, aqueles mesmos que tinham aprovado a Constituição, e esses deputados escolheram um novo presidente. O Deodoro foi eleito com uma margem de voto bem considerável sobre o segundo colocado, que foi o Prudente de Moraes. E para o cargo de vice-presidente foi eleito Floriano Peixoto, que era do partido rival. Porque naquela época, naquela Constituição,
O cargo de presidente e de vice-presidente eram eleitos separadamente. Então, às vezes acontecia do presidente ser de um partido e o vice ser de outro partido. Então, o Deodoro, de um partido, foi eleito para presidente e o Floriano Peixoto, que era da oposição, foi eleito para vice-presidente. É, o governo Deodoro vai ter bastante problema, vai começar bastante tumultuado, mas o principal evento que é lembrado desse tumulto do governo Deodoro foi a chamada política de encilhamento. E o que foi essa política de encilhamento? O ministro da Fazenda do Deodoro foi Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, para resolver algumas questões de financeiras do Estado, o Estado estava sem dinheiro, há questões políticas aí que entram, porque o governo do Teodoro gastou demais e tal. Então, o Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, decidiu uma coisa que é uma péssima ideia, mesmo para quem não entende muito de economia, que é emitir mais moedas. Quando você emite mais moedas, quando você emite dinheiro, dinheiro físico, mas a riqueza do país não cresceu, o que acontece é que a gente começa a ter inflação. Então, foi o que foi chamado como encilhamento. Essa emissão do Rui Barbosa, o Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, vai emitir uma quantidade muito grande de papel moeda, mas a riqueza do país não vai crescer, o que vai acabar numa inflação muito grande. É, então, isso vai causar um descontentamento com o Marechal Deodoro. O Congresso vai começar a pressionar o Deodoro para que ele renunciasse. A princípio, o Deodoro até pensa em dar um golpe, ele até cogita fechar o Congresso e governar de forma ditatorial, mas ele é pressionado também pela Marinha, um evento que ficou conhecido como Revolta da Armada, em que a Marinha brasileira se instalou no Rio de Janeiro, no mar, e ameaçou bombardear a cidade caso o Deodoro não renunciasse. Então, o Deodoro vai renunciar à presidência, isso já em dezembro de 89. E na época, a Constituição, a Constituição brasileira, ela não previa de que em uma renúncia do presidente, o vice poderia assumir. A Constituição previa que ia ser feita uma nova eleição. Porém, o Floriano Peixoto vai assumir a presidência mesmo assim. E a gente vai falar sobre o Floriano na próxima aula. Bom, eu vou ficar por aqui. O objetivo é fazer uma aula bem curtinha. E eu quero ir fazendo outras aulas, passando por todos os presidentes do Brasil. Agradeço a todos e até a próxima.